dando continuidade, diante da pergunta que foi feita, se você está preparado, como será essa vinda? Como se executará a vinda de Jesus? Nós sabemos que quando ele veio à terra, Isaías vai dizer que ele veio como o servo sofredor, aquele que sofreu até. Eu vou fazer até a leitura porque é um texto é um dos textos mais lindo e que anuncia, que fala sobre o Messias, que vale a pena até nós lermos, né? Que é Isaías 53, que diz assim: quem deu crédito à nossa pregação e quem se manifestou a obra do Senhor, porque foi subindo como um renovo perante ele, como a raiz de uma terra seca, não tinha parecer nem formosura, e olhando nós para ele nenhuma beleza víamos para que o desejássemos. Era desprezado e o mais digno entre os homens de dores, experimentado nos trabalhos, e como um de quem os homens escondiam o rosto. Era desprezado e não fizemos dele caso algum. Olha que coisa linda. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores, levou sobre si, e nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Só até aqui. Então, você vê que Jesus ele vem como servo, ele foi desprezado, ele não tinha parecer nem formosura, ele foi ferido, moído, castigado, foi oprimido, foi levado como uma ovelha, mas não abriu a boca, como um cordeiro. Da opressão e do juízo foi tirado, e quem contará o tempo da sua vida? Foi cortado da terra, nunca tinha feito injustiça, nem houve engano na sua boca, mas mesmo assim ele padeceu. Então nós vemos aqui um texto que mostra Jesus como um servo. Mas e agora, quando ele voltar? Como é que vai ser? Ele vem como servo novamente? E é interessante porque as escrituras, ela traz algumas observações sobre essa vinda de Jesus. Ela traz algumas observações de que forma agora, dessa vez, ele virá, agora como é que ele vai ser visto. E as escrituras dizem que será de forma repentina. Jesus dá até o exemplo, ele diz, como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra no Ocidente. Versículo 27 do capítulo 24 de Mateus. Porque assim como um relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Quer dizer, um relâmpago que a gente olha, pronto, passou. Então, será repentina. E diante de ser repentina, não há tempo para nada. É até interessante que as pessoas dizem assim: quando eu ficar mais velho eu vou aceitar Jesus. Ou então, dentro da igreja mesmo, as pessoas dizem: irmão, mais para frente eu tenho que me ajeitar, eu tenho que mudar, eu vou mudar. Mas nós sabemos que isso é uma irrealidade. Nós sabemos que muitas pessoas elas que se afastam, elas dizem: não, irmão, mas eu vou voltar para os caminhos do Senhor, eu vou voltar de novo a caminhar em nome de Jesus. Estou só passando por esse momento aqui, mas eu vou voltar. Eu sei que só Jesus mesmo, Jesus é o caminho.
eu sei. Mas até aqui mesmo no texto onde eu li anteriormente, que diz assim: estamos duas moendo no moinho, será levado uma e deixada a outra. Vigiai, pois não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. Então, o texto diz que estamos dois no campo. Ele dá outro exemplo: será levado um e deixado o outro. Mas quando ele diz que levado um e deixado o outro, não dá tempo para se arrepender dos pecados na volta de Jesus. Algumas pessoas até tem aquela coisa do ladrão da cruz, né? Que estava lá na cruz e aí ele se arrepende naquele último momento da morte. E muitas pessoas até que ouvem falar do Evangelho e aceitam Jesus, elas têm até essa coisa, né? Essa coisa lúdica de que não, naquele momento ali eu me converto. Ou até mesmo quando morre alguém, as pessoas têm essa coisa. A pessoa morreu de uma forma que nós observamos e foi de uma forma que não queria saber, não estava vivendo uma vida, não estava vivendo vida nenhuma com Deus, estava vivendo uma vida completamente desmantelada. Mas aí as pessoas elas não querem julgar, né? Não, só quem pode julgar o homem é Deus. Eu não posso julgar, não. Quem julga é Deus. Quem sabe se ele foi para o céu ou não é Deus. Mas a vida, muitas vezes a vida da pessoa, ela não condiz. Como eu dizia ontem, quando eu estava evangelizando com meu irmão Alisson, há uma senhora lá, né, que não tem esse negócio de que quando eu morrer, eu vou para onde Deus for servido, meu filho. Não tem isso não. É aqui, é agora, não dá tempo. Não tem esse negócio de posteriormente, não. É hoje, ou é hoje ou não é hoje. Ou está preparado hoje, né? Até muitos irmãos que estão dentro da igreja, mas vivem uma vida desmantelada, uma vida e nós olhamos assim para eles e até questionamos: esse irmão tem Deus, pelo amor de Deus? Um irmão que vive em contenda, um irmão que vive a cada dia mais, nós observando, não vemos fruto nenhum. Os frutos do Espírito, mas ao contrário nós vemos obras da carne na vida do irmão, né? Então será repentina a volta de Jesus, mas além de ser repentina, ela também será gloriosa. Quando Jesus ele entrava em Jerusalém, né, e quando ele foi aclamado ali como rei, logo em seguida o mesmo povo que aclama ele como rei condena ele, né? Pede para que ele seja crucificado e que Barrabás fosse liberto. Então assim, quando Jesus, como eu li no texto de Isaías 53, ele vem como servo, mas agora ele não vem mais como servo. Jesus é rei, ele reina, mas agora ele vem como um rei para impor o seu reino de uma forma. O reino de Deus ele é chegado, como os evangelhos vai dizer que o reino de Deus está próximo, e Jesus vai dizer que é chegado o reino de Deus. Mas agora ele vem e vai reinar sobre todos de uma forma definitiva. E ele vem como o juiz, porque ele vem para julgar agora. A volta dele é como juiz, e além de como juiz, é como Senhor. É interessante porque você vai ver que o versículo 30 de Mateus capítulo 24 diz assim que então aparecerá do céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verá o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e com grande glória. Então, a vinda do Senhor será gloriosa. Todos, o texto diz aqui, todas as tribos da terra se lamentarão e verão. Então, todos verão a Jesus, todos. E os que morreram ressuscitarão para a ressurreição da vida e para a ressurreição do juízo. João capítulo 5, versículo 28 e 29.
Então ele virá, a vinda dele será uma vinda gloriosa, virá e todos verão a ele, né? É até uma coisa que nós podemos tratar no dispensacionalismo pré-tribulacionista, né? Que separa a vinda de Jesus em duas fases, né? Mas ele vem, arrebata a sua igreja, depois ele dá um tempo o tribunal de Cristo e as burras do Cordeiro, depois ele volta com a sua igreja para reinar, né? E aí separa a vinda de Cristo em duas etapas, né? Eu creio em uma etapa. Então, ele virá com poder, porque você vê que o texto vai dizer que ele vem com poder, com grande glória. E essa vinda será tão gloriosa que no versículo 31 ele vai dizer que ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais juntarão os escolhidos desde os quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus. Quer dizer, o texto vai dizer, e ajuntarão os seus escolhidos. Os anjos, eles reunirá a igreja. Olhe como será gloriosa. Os anjos vão reunir ali os escolhidos, né? E aí a gente pode até quando fala escolhido é uma coisa tão complicada, mas a gente podemos até olhar nas duas perspectivas, né? Os escolhidos, aqueles que foram eleitos por Deus desde a fundação do mundo, que é assim que eu creio, mas também, se quiser olhar pela outra perspectiva soterológica, sinergista, né? Aqueles que se deixaram escolher quando aceitaram a Jesus, quando fizeram a escolha, escolheram Deus, né? Então, Jesus irá vir de forma gloriosa e irá reunir a sua igreja. Então, será repentina, será gloriosa, mas também será vitoriosa. Olhe só que coisa maravilhosa. Além de ser repentina e gloriosa, será vitoriosa. Porque será vitoriosa porque será a concretização da obra de Cristo. Quando ele vier e arrebatar, né, sua igreja, agregar a si, a sua igreja, os vencedores. É interessante isso. Os vencedores, aqueles que confessaram a ele diante dos homens, aqueles que não negaram a ele diante de circunstância alguma, aqueles que perseveraram até o fim. Não é aqueles que perseveraram até a metade do caminho, e na metade do caminho olhou para trás com a mulher de Ló, virou uma estátua de pedra, de sal e ficou lá. Não, é aqueles que caminharam. É aqueles que não se deixaram levar pelas adversidades da vida. É aqueles que não trocaram a ele por coisa alguma, não trocaram a ele pelo dinheiro, que hoje nós vemos num mundo consumista, onde o consumo desenfreado é a base da vida das pessoas. Elas vivem para consumir. Elas não vivem para a glória de Deus, né? Como diz em Mateus capítulo 6, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, as demais coisas serão acrescentadas. Não, eles vivem para consumir, eles vivem para trabalhar, eles não querem saber de Deus. Deus é o segundo plano. Se sobrar um tempinho, dou a Deus. Se não sobrar, não. Mas é interessante que é os vencedores, aqueles que venceram. E aqueles que essa vinda vitoriosa para a sua igreja será uma vinda onde será separado os bodes das ovelhas, onde será separado o trigo do joio. Nós muitas vezes até queremos, é uma coisa que nós devemos aprender com os ensinamentos de Jesus. Nós queremos porque queremos separar o bode das ovelhas, nós queremos porque queremos separar o trigo do joio. E Jesus diz, não é para separar, deixe lá. Quando chegar um momento vai ser separado.
o trigo será colocado no celeiro, mas o joio será juntado e queimado. Então, não fique, meu irmão, querendo... Nós sabemos porque nós contemplamos a obra da carne e os frutos do Espírito na vida das pessoas. Nós olhamos, nós vemos ali quem tem isso e quem não tem. Nós vemos quem tem e quem não tem. Nós sabemos aqueles irmãos que realmente têm compromisso com a palavra de Deus, aqueles que não têm compromisso nenhum, que é só uma pedra de tropeço, só faz gerar contenda, que não quer saber mesmo, não quer saber da igreja, não dá fruto nenhum, só bota um empecilho. Então assim, esses irmãos, você não deve estar preocupado com esses irmãos. Não, meu irmão, se preocupa não. Quem vai fazer a separação da colheita gloriosa é Jesus. Ele vai separar. Ele, desde que ele faça isso, desde que Jesus separe os bodes das ovelhas, desde que ele faça a função que cabe a ele. A nossa função é servir, e a função de Jesus é ser Senhor sobre todos. E para finalizar esse vídeo, essa parte do nosso estudo, essa vinda vitoriosa nos conduzirá também a um texto aqui de Apocalipse, capítulo 19, e versículo 7, que diz assim: alegremos-nos, exultemos e demos glória a ele, porque chegou a hora das bodas do Cordeiro, a sua noiva já está preparada para vestir-se. Foi-lhe providenciado linho fino, puro e resplandecente. O linho fino representa os atos de justiça dos santos. Então o anjo me ordenou: escreve, bem-aventurado os que são chamados ao banquete das núpcias do Cordeiro. E disse mais: estas são as exatas palavras de Deus. Quer dizer, o versículo 10 ainda diz assim: diante disso lancei-me aos seus pés num gesto de adoração, mas ele imediatamente me orientou: olha, não faça isso, sou conservo teu e de teus irmãos que têm o testemunho de Jesus. Adora a Deus, porquanto o testemunho de Jesus é a essência da profecia. Quer dizer, as bodas do Cordeiro. Olha que coisa maravilhosa, entrarmos nas bodas do Cordeiro, participar dessa festa tão maravilhosa. Então, diante disso, meu irmão, para que você reflita, é que, respondendo a pergunta de como será essa volta de Jesus, ela será repentina, não há tempo a perder, ela será gloriosa e será vitoriosa. Então, medita nisso, meu irmão, e não fique perdendo tempo, não fique, não se deixe levar pelas coisas do mundo. Não ame o mundo, nem o que no mundo há, mas tenha a cada momento uma intimidade com Deus e espere ansiosamente pela vinda de Jesus Cristo. Dando sequência, a gente vamos ver quais são os sinais que Jesus ele nos orientou da sua volta. Que Deus possa te abençoar e continuamos no próximo vídeo.